Shalom, shalom, povo de Deus, tudo bem? Nos encontramos aqui para mais uma live de testemunho, mais uma live onde o Senhor está sendo glorificado e exaltado. Chegue mais, convide alguém, compartilhe essa live, ministre na vida de alguém, que esse testemunho seja um divisor de águas na vida de alguém. Muitas pessoas têm nos procurado para testemunhar, para dizer aquilo que o Pai tem realizado, tem feito, através dos testemunhos. O Senhor tem sido glorificado. Muitas pessoas têm entrado em contato para perguntar, para falar, para dar testemunho. E isso é muito gratificante, né? Que a gente tem visto a manifestação do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar alguns minutos até que os irmãos entrem. Sejam todos bem-vindos. A página Mulheres com Espada. Esta live, o nome dela é Minha História Escreveu Jesus. Uma live de testemunho, onde os convidados apresentam, né, o seu testemunho, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor realizou, aquilo que Ele tem manifestado na vida de pessoas. Precisamos contar os testemunhos, precisamos contar os feitos do Senhor, porque hoje as pessoas não acreditam mais na sua manifestação, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele opera. Parece que contar um testemunho hoje, parece que você tirou uma história de um livro, de uma biblioteca, ou você inventou. É uma história que parece que não tem pé nem cabeça para algumas pessoas, né? Mas aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que confiam no Senhor, têm vivido e têm visto a manifestação do Eterno na sua vida. Então eu já quero te convidar aí para a gente orar, apresentar ao Senhor esse tempo, essa tarde que nós vamos estar aqui, nesta live de testemunho, onde o Senhor está sendo entronizado e glorificado. Amém? Senhor, nós te oramos e te bendizemos. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de estarmos reunidos aqui numa só voz, para glorificar, exaltar o teu santo nome, porque o Senhor é digno. Senhor, se faça presente em nosso meio, que vidas venham ser alcançadas, edificadas, através dessa live de testemunho, que muitas pessoas nesse momento possam estar solitárias, confusas, perdidas, e que elas venham ser alcançadas através desse testemunho, e que haja restauração, libertação e cura, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, graças a Deus. A paz do Senhor. Rosemary já está aqui conosco, Érica, Tânia, rapaz, seja bem-vinda. Fran, Miriam, Maria Clara, paz do Senhor. Sejam todas bem-vindas nessa tarde, bem-vindos a esta live de testemunho. Hoje quem vai estar testemunhando vai ser a Bispa Valéria Albuquerque. Ela vai estar contando a sua história, seu testemunho, aquilo que o Senhor tem realizado, tem feito na sua vida, como Senhor da vida dela. Deus tem operado. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, pegar aí a sua espada, fazer uso dela. Amém? Abra sua Bíblia em Jeremias, no seu capítulo 33. Amém? Jeremias, livro de profeta Jeremias, no seu capítulo 33. Amém? A partir do verso 1 mesmo. Sejam todos bem-vindos. Que diz assim a palavra do Eterno. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda onde? Encarcerado, no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz essas coisas, o Senhor que as forma
para as estabelecer. Senhor é o seu nome. E o 3 diz assim: invocar-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Glórias a Jesus, glórias ao Eterno. Você pode dar glória a Deus pela palavra de Adonai, né? O Senhor fala: invocar-me, chama a presença do Senhor, clama, ora, chama a atenção dele, fale com ele, invoca o nome dele. Eu não sei onde você está agora, eu não sei o que você está fazendo, eu não sei qual é a situação, qual é o cenário da sua vida hoje, mas eu quero te dizer que o Senhor assim diz na palavra dele: invoca-me, chama-me e eu te responderei. É o Senhor que te responde na angústia, é o Senhor que te responde na tristeza, é o Senhor que te responde nos processos, nos desertos, nas situações improváveis, lugares de abandono. É o Senhor que vai te responder. E aí, quando você invoca o nome dele, ele te responde, ele vai te anunciar coisas grandes e ocultas e firmes que você não sabe. Tem coisas que eu e você não sabemos. Tem coisas que eu e você ainda não acessamos do reino. Tem coisas que eu e você ainda estamos no caminho, mas que ainda não conhecemos. O céu é infinito. A grandeza do nosso Deus é muito maior. Não tem como medir. Não tem como dizer, vai até aqui. Não tem como colocar limites no céu. O céu é ilimitado. O nosso Deus, ele é ilimitado. Não existe barreira. Não existe empecilho. Não existe limite. Existe sim um Deus sem limite. Coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. É isso. Mas você precisa fazer o quê? Chamar a presença dele. Amém? Eu quero já compartilhar, chamar aqui a bispa. Amém? Só a senhora aceitar. Eu amo ouvir testemunho e com certeza o Senhor também fica feliz porque é o nome dele que está sendo glorificado e exaltado na tarde desse dia. Amém? É só virar a câmera. Ela aí. Shalom, graças a Deus. Shalom. Ih, estamos combinando, foi? Nós estamos combinando. Gente! E eu não sou muito de usar verde, hein? Eu gosto de verde. Minha roupa favorita é preto. Preto é o que Amém. mais vai ver no meu guarda-roupa, mas verde... É mistério. É mistério. Seja bem-vinda. Nos conte a sua história. Queremos ouvi-la. Minha história escreveu Jesus. Glória a Deus. Shalom, shalom. Que Deus abençoe a todos que estão nessa live, aqueles que ainda vão entrar. Motivo de alegria, a apóstola Alexandra, né? Está aqui nesta tarde com vocês. E são 24 anos de caminhada, né? Então, tem muitos testemunhos, né? Muitas histórias. E vamos começar do início, né? Que é a conversão, né? Amém. Porque eu creio que antes de todos os outros testemunhos que a gente vive, o primeiro é o processo da nossa conversão, não é verdade? E eu, desde pequena, eu sou a segunda de 4 filhas, todas mulheres, né? E a minha mãe, desde pequena, desde quando a gente era pequena, ela sempre nos ensinou, né? O caminho da verdade, vamos dizer assim. Ela sempre nos levou para a igreja, sempre caminhávamos
em alguns ministérios, em algumas denominações, e desde pequena eu conheci de verdade quem era o verdadeiro Deus, né? De uma forma meio distante, assim, né? Porque conhecer mesmo, a gente só conhece quando a gente se converte, mas foi me apresentado através da minha mãe, né? E só que aí teve um tempo em que ela se afastou, né? Se afastou, não se desviou, mas se afastou, né? Das denominações, da igreja em si, mas sempre ali com a fé dela, né? Firme, enfim. Mas se afastou das denominações, enfim. E aí acabou que aquela que estava com coluna levando, né? Parou, então as outras também pararam, né? O meu pai nunca foi de ir, mas a gente ia, enfim. Então, com os meus 9, acho que 9 para 10 anos, foi o período que minha mãe estava afastada, né? E ficou um bom tempo afastada, mas eu acredito que o Senhor, ele é aquele que fala assim, bom, tem 4, mas uma delas eu vou puxar, sabe? Puxar mesmo com a mãe ali afastada, né? E o que acontece? Eu, mesmo sendo muito nova, eu comecei a ter vários problemas de saúde, apóstolo, né? Vários problemas de saúde. Quando não era uma coisa, era outra. Enfim, sendo muito nova, ninguém me entendia o porquê que eu passava por aquelas enfermidades, né? Fora isso, eu comecei a passar meio que por uma perseguição, né? O adversário das nossas almas, ele sabe com quem Deus tem aliança, com quem Deus tem chamado, assim como Jeremias desde o ventre. Né? A apóstola leu Jeremias aí, eu falei, Jesus é de Deus, porque eu já estava com Jeremias no coração para citar também, e você vai entender o porquê lá na frente. E aí eu falei, fiquei, né, nesse processo uma boa parte da minha adolescência, comecei a ter algumas perseguições, atropelamentos, né? Caía com frequência, eu sempre tive problema de vista, então eu usava óculos, o meu grau sempre foi muito alto, hoje eu tenho lente, né? A gente tem lente de contato, mas o óculos é bem forte, porque eu tenho uma miopia muito alta, então caía com frequência, né? E um desses episódios eu lembro que, com uns 13 anos mais ou menos, na época, né, a gente brincava muito na rua, né, aquela coisa de taco e tudo. E eu lembro de um episódio muito forte, que foi muito, muito forte mesmo, que eu estava com os meus amiguinhos ali, 12 para 13 anos, molecona, né, brincando ali na rua, e aconteceu que tinha uma rua, a rua central e uma outra rua que era uma descida. E eu lembro que eu estava brincando ali, né, e eu senti um vento muito forte, né, muito forte vindo, e naquele vento uma voz falava assim para mim, cuidado, né? E ali eu comecei a, mesmo sem entender muito, porque eu estava afastada, né? A minha mãe não estava indo para a igreja, mas eu sabia que era uma voz de Deus ali falando comigo, aos 13 anos de idade. E eu virei, eu lembro que eu falei para minha amiga na época, né? Eu falei, olha, eu acho que eu vou ter que ir para casa. Ela, por quê, Valéria? Eu falei, não, eu acho que eu tenho que ir para casa. Você não viu um vento? Você não viu um carro descendo? E ela disse, não, eu não vi, né? Então Deus ali já mostrando, né, o que ia acontecer, na verdade. E aí ela, não, fica do outro lado da rua, vamos continuar brincando. Isso 12, 13 anos. E eu falei, não, acho que eu vou embora. Ela falou, não, vamos continuar brincando. E aí, tanto que ela insistiu que eu continuei, né? Mas, infelizmente, quando deu por volta, acho que umas 5h30, 6 horas, um carro, né? Na época era um senhor que estava dirigindo, acho que ele estava meio embriagado, uma Brasília na época, muitos anos atrás, né? Desceu, né? E no que desceu, ele virou desgovernado e ele me pegou. No que ele me pegou, a minha amiga me empurrou, né? E ali eu achei que realmente, mas para a honra e glória do Senhor, como Ele sempre cuida, né? Eu fraturei a perna direita
e fiquei um bom tempo, né? Minha mãe correu, chamou minha mãe, foi toda aquela bagunça. E esse foi só um dos vários, alguns, né, que eu sofri. Eu fui atropelada de moto, né? Então, Nossa, assim, tudo não na época da adolescência, apóstola. Tudo na época da. Sabe quando o adversário diz assim, eu vou tentar ceifar antes de ser cumprido o que Deus tem? sim, Era o que ele estava tentando fazer. Mas o Senhor, mesmo com a minha mãe, né, afastada dos caminhos naquele tempo, afastada da igreja, não tendo a comunhão que tinha antes, mesmo assim o Senhor, ele sempre me guardou, sabe? claro. Então, resumindo, né, eu passei uma adolescência sendo perseguida nessa questão de atropelamentos, de cair, de passar mal às vezes na escola do nada, do óculos cair, quebrar, enfim, de ser perseguida por pessoas de carro, homens, né, com Meu má Deus. influências, enfim. E tudo isso o Senhor foi me livrando, né? Isso no meu período da adolescência. Quando eu completei de 14 para 15 anos, foi quando eu conheci o meu esposo, né? Que a gente se conheceu muito novo, mas eu comecei a ter enfermidades constantes, assim, né? Era problemas de ovário, problema de cisto, problema de um monte de coisas, e eu sempre estava em hospital. Era tipo 15 dias em casa, mais 15 no hospital, né? E eu lembro que com mais ou menos 15 anos, não, 15 anos, eu tive um apêndice, né? Um problema de apêndice e cisto em ovário, nos ovários, muito nova, e minha mãe me socorreu, fui praticamente já quase morrendo mesmo para o hospital. O médico chegou, né, ainda a falar, olha, se a sua filha chegasse aqui 15 minutos a mais desse tempo, não daria tempo da gente socorrê-la, não daria tempo de fazer a cirurgia, e infelizmente ela viria a óbito, porque a apêndice, quando ela estoura, ela mata. Meu Deus. E eu lembro que ali a minha mãe, mesmo, né, meio descrente, não descrente, mas mesmo afastada também, ela ainda estava afastada, ela mesma ali ajoelhou, né, e agradeceu ao Senhor e pediu ao Senhor que me livrasse, né, mais uma vez daquilo, né, isso eu estou resumindo, fora os outros acontecimentos. Meu Deus. E eu lembro que eu fui correndo para a sala de cirurgia e o médico fez a cirurgia, não sei como é que fala direito, mas eu acho que tira, né, o apêndice, enfim. Aí descobriram o cisto, então já foram 2 cirurgias e uma só, né? Porque descobriram um cisto em ovários e o apêndice. Aí parece que foi 2 cirurgias, que faz muitos anos, mas pelo que eu me lembro é isso. Então, eu lembro que foi muito difícil, muito angustiante. E aí chegou o tempo, eu engravidei, né, desse meu esposo, mas infelizmente eu perdi o bebê, isso com 15 anos, 16, e afastada dos caminhos do Senhor, afastada também, sempre minha mãe afastada, todo mundo afastado. E aí, mesmo assim, a gente decidiu casar, mesmo sendo novos e tudo, né? Ele com 18, eu com 16, a gente decidiu casar, né? E a gente casou. Não casamos porque eu estava grávida, casamos porque a gente quis casar mesmo, porque eu poderia dizer, não, agora eu perdi o bebê também, não faz diferença, não vou casar. Mas a gente queria, não sei, propósito de Deus, né? E a mãe dele, uma mulher de fé também, assim, surreal, né? E ela disse assim, Valéria, eu sinto em meu coração que quando você completar 18 anos, todas essas enfermidades, essas dores vão sair do seu corpo. Ela sempre falava isso. E eu Sim. disse, amém, minha sogra, né? Mas casei nova, casei com 16 anos. Porém, eu casei em agosto de 2000, em agosto, setembro, outubro, novembro. Em novembro, eu já estava enferma novamente, né? Já ia completar 17 anos ainda, em dezembro. E essa também foi um período bem difícil, porque foi no rins, o rins direito, né? E o médico, mais uma vez, na época, ele não quis me dizer, eu acho que ele me viu muito nova, apesar de ser casada, mas ele não quis dizer que era um tumor, mas ele disse assim, olha, o seu rins está crescendo fora do normal e você não está conseguindo fazer a infiltração necessária né, do líquido, da água e tudo, enfim, e por isso você está sentindo tantas dores. Mas eu acredito que era um tumor.
Mas ele falou, eu preciso tirar isso. Eu falei, o senhor tá falando o quê? Que eu vou ter que passar por cirurgia? Aí ele eu falei, poxa, Deus, de novo, né? E ainda afastado, né? No meu espírito, apóstolo, eu sempre sentia que eu sabia que Deus queria, né? Ele estava permitindo, ele estava me chamando de alguma forma, mas eu não estava resistindo, vamos se dizer assim, né? Aquele chamado. E aí, eu lembro que eu fui para ser internada, fiz todo o processo de internação, e quando eu cheguei no leito, entrou uma mulher, e essa mulher, ela entrou, uma missionária, né, mulher de Deus, eu lembro o nome dela até hoje, a Maria, e ela olhou para mim, e ela disse assim, olha, jovem, Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida. Você é escolhida. Você é separada. Você é escolhida desde o ventre da sua mãe. E ali eu com 16 para 17 anos, chorando já, né? Porque eu sabia que era Deus. E ela disse assim, só que eu vou te dizer, profeta, né? Ela disse assim, se você não se render, o Senhor vai permitir te recolher, porque o Espírito Santo dele está com ciúmes da tua vida. Né? E ali eu chorei bastante, eu disse, não, eu sei que eu preciso voltar, minha mãe sempre me ensinou o caminho, ela disse, você é diferente, você é separada. Ela falou umas 3 vezes isso, ela falou assim, se você não se render, jovem, o meu Deus vai permitir que você vá, porque o espírito dele tem ciúme da sua vida, né? Meu Deus. Então, apóstolo, foi algo muito profundo, muito forte naquele dia. Eu lembro que foi uma manhã de quinta-feira e eu estava me preparando para fazer a cirurgia. Ela falou, você vai passar por essa de novo, mas você se renda. Ela disse, se renda, porque Deus tem pressa contigo. Né? E Deus sempre teve um mistério comigo, que é as bochechas. Quando ele fala comigo, isso aqui meu começa a ferver. E eu sei, tanto quando ele quer me usar, minha apóstola, quando eu recebo algo que é dele, é o sinal que ele me dá. Quando isso aqui não se manifesta, eu não recebo. Porque é um mistério, né? Nós temos os nossos mistérios, os nossos sinais com Deus, né? Então, quando isso aqui não ferve, esquece que eu já fico só ali, não falo nem amém, porque eu sei que não é de Deus. Dele, é os comandos. Mas quando ele fala, como aquela mulher falou, isso aqui fervia e eu chorava muito, né? Porque a glória de Deus invadiu o leito do hospital. Né? A presença de Deus, ali foi um anjo mesmo, uma profeta de Deus usada pelo Senhor. Eu nunca mais vi essa mulher, eu nunca mais vi ela, mas eu falo para Deus, Senhor, que coisa, né, extraordinária. Então eu saí daquela cirurgia com muitas dores, com muitas dificuldades, para andar, para comer, porque eu fiquei 15 dias com sonda, né, usando sonda, não é fácil, é rins, né, é uma coisa bem delicada. E a minha mãe ali, tudo, e aí eu fui para casa. Fui para casa para me recuperar, minha mãe ficou um tempo comigo, e eu lembro que a minha sogra conhecia uma pastora também, esqueci o nome dela agora, mas é uma pastora abençoada também, e ela foi me visitar. E quando ela foi me visitar, ela disse assim, Valéria, tem uma luz muito forte em você. Ela falou, essa luz é a presença do Senhor na sua vida. Ela falou, se renda, não resista mais. Né? E eu lembro que eu ali na cama, me recuperando, eu senti também a presença de Deus, e eu senti tanta presença do Espírito Santo, que ela começou a falar em línguas e eu fui batizada. Eu fui batizada em línguas, amadas, ali, né? E antes de me batizar nas águas, porque eu não era batizada nas águas ainda. Ela disse, olha o que Deus está fazendo com você. E ali o Senhor, o Espírito de Deus me batizou, né? E eu falei, não, agora chega, não posso mais resistir. Eu preciso, né, me render ao Senhor. E aí eu comecei a procurar uma igreja para congregar. Né? Eu falei, eu preciso, porque a minha mãe já está afastada, minhas irmãs também todas afastadas,
muitas dificuldades assim na família, muitas perseguições, muitas lutas, muitas intrigas em algumas coisas. Eu falei, se ela me disse, Deus, que eu sou a diferença, então eu vou ser, né? E depois do batismo do Espírito Santo ali com línguas, aí que a sede aumentou, né? Eu falei, Deus, eu vou sair, vou procurar uma igreja, o Senhor me direciona para onde eu tenho que ir. Porque mesmo não tendo muito entendimento, apóstola, tudo que eu fazia, eu convidava Deus. Tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia, eu dizia, Deus, se é para mim ir para esse emprego, me ajuda. Se é para eu passar nessa entrevista, me ajuda. Se é para mim fazer isso aqui, me ajuda. Porque a essência, né, do que ele já tinha comigo sempre esteve presente, né? Então, eu procurei, achei, né, um ministério onde eu fiquei por muitos anos, fiquei mais de 12 anos nesse ministério, né? E eu lembro que eu comecei aí, eu me batizei quando eu desci as águas, eu também desci já falando em línguas, os pastores não entendiam, porque naquela época eles diziam, nossa, mas já sendo batizada aqui, eu falei, não, mas eu já sou. Ele, mas você já recebeu antes de se batizar nas águas? Eu falei, sim. Porque o Espírito é uma coisa, a sua confissão de fé no batismo é outra, totalmente diferente, né? Então, quando eu me batizei, eu já me batizei descendo e falando em línguas. E os pastores da época não entendiam isso. Porque na cabeça de alguns, né, não, primeiro tem que passar. Mas é o Senhor quem comanda, é o Senhor que dá a direção. É Ele que faz como Ele quer, como Ele quer, né? Verdade. Então, eu comecei a caminhar, né, dentro dessa denominação, e não demorou muito, eu acho que com 7 para 8 meses que eu tinha me batizado, o pastor da época, ele me chamou, e ele disse assim, Valéria, eu sinto que Deus tem um chamado na sua vida. E eu quero fazer um convite para você começar a cooperar na obra. Cooperar era ser obreira, né? Sim. Na época. E eu falei, amém. Tá bom, eu vou... Eu nem disse eu vou orar, eu disse assim, como eu já sei que é Deus e eu não posso fugir, pastor, eu vou aceitar. Ele disse, tá bom. E ali ele começou a me discipular, né? Só que o discipulado de antigamente era tipo aquela coisa, né? Na raça. Não tinha muito aquela coisa de sentar e... Não, eu vou te discipular, mas é assim, tipo, culto de tarde, você vai pregar. Se vira. Jogava lá. Tipo, os pastores, né, hoje não tanto, mas os de antigamente, os mais antigos, eles colocavam a gente no fogo mesmo, né, na prova. E ali eu falei, tá, então, tá bom. Eu comecei a trabalhar, mas aí eu tinha os finais de semana e tinha momentos que eu trabalhava, mas ao mesmo tempo Deus montava situações, eu estava em casa, enfim, às vezes eu não ficava muito tempo no emprego, eu nunca entendia o porquê, né? E Deus sempre me chamando, e eu falei, meu Deus. E aí teve um tempo que eu fiquei sem trabalhar, com 18 anos já, 18 para 19 anos, eu comecei a fazer a obra, né? Eu comecei a trabalhar, fiquei 1 ano e pouco, saí da empresa, aí o pastor falou, e eu falei, tá bom. E aí ele falou, ó, Valéria, vai ter um culto à tarde, já que você não está trabalhando, vem aqui participar, fazer o louvor, algo assim. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei lá, ele disse assim, você vai pregar hoje. Eu disse, eu? Ele Eu disse, não, pastor, ainda não. Ele disse, sim, você vai pregar hoje. Era uma quarta-feira, o culto da tarde. Deus, o que eu vou pregar? E eu tinha um conhecimento um pouco da Bíblia, mas pouco. Aí eu falei, Deus, seja o que o Senhor quiser, eu vou abrir a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, eu abri em Jeremias capítulo 1. Eu falei, é isso aqui mesmo, Senhor? Jeremias capítulo 1, versículos 5 e 6. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. 6. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, que era o que eu estava dizendo naquele momento. Porque ainda eu sou um menino. Eu estava com muito medo. 7. Porém, disse o Senhor, não te digas eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás.
Meu Não Deus. temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu peguei esta palavra e eu desci com ela tremendo, né? E eu lembro que o pastor, ele era tão ousado que ele fez o quê? Ele esperou eu descer, começar a pregar a palavra e ele sentou na primeira cadeira. Meu Deus. Ele sentou na primeira cadeira, cruzou os braços e ficou Meu assim, ó. Deus. Test drive. Eu falei, Meu. Jesus, o que é isso? E eu comecei a pregar essa palavra. E eu lembro que não tinha muitas pessoas, eu acho que tinha 3 para 4 irmãs no culto, né? Porque era um culto de quarta-feira à tarde, a maioria das pessoas vinham à noite. Mas Menos esse mal, né? ministério que eu estava, Menos mal, esse ministério que eu né? estava tinha um culto. Oi? Oi, Menos vai falar. mal, né? Tinha 4 ou 5. Pior é quando tem uma multidão e é a tua primeira vez. Apóstolo, eu falei, Jesus. Aí tinha 3 para 4 irmãs ali, mas mesmo assim, a gente tem aquele, né, aquele tremor, Sim. poxa, é a sua primeira vez, né? E ali Deus começou a tomar minha boca, começou a falar com as irmãs e começou a falar sobre o medo, sobre a questão, né, de falar mesmo, que Deus Sim. manda, quer dizer, eu estava pregando aquilo que eu estava vivendo ali naquele Sim. momento, né? Sobre Deus escolher desde o ventre, enfim. E eu sei que foi uma bênção, um culto, né? Para a glória de Deus. Foi uma bênção, né? E eu comecei a fazer, né, a obra de Deus e tudo, só que eu não tinha tido ainda, eu tinha tido os livramentos, o meu testemunho de livramentos, de enfermidades, de atropelamentos, de tudo aquilo que, de alguma forma, o adversário estava tentando para ceifar a minha vida, mas eu não tinha ainda experiências fortes com Deus. Eu não tinha ainda, né? Eu tinha testemunhos de livramentos, mas eu não tinha Sim. experiências fortes com Deus, né? E conforme foi passando o tempo, eles foram vendo, né, enfim, o que Deus estava fazendo, e aí eu cheguei a ser diaconisa, né? Só que assim, nesse ministério, era um ministério onde se trocava muito de pastores, né? Então, eram pastores e pastores, cada um era de um jeito, né? Tinha aqueles pastores que, infelizmente, eram pastores mais difíceis de lidar, pastores mais autoritários, Sim. né? Pastores que queriam, de alguma maneira, impor algumas coisas, né? Então, eu lembro que quando foi para mim ser realmente assim lapidada para o pastorado, praticamente, que eu estava já sendo lapidada, Deus permitiu eu ficar na mão de um pastor 2 anos, que não era nada fácil. Porque Deus queria, através da vida dele, me ensinar a não fazer o que se fazia, o que ele fazia com as ovelhas. Meu Deus. Então, a apóstola imagina, né? E ali foi quando eu comecei também a ter mais experiências com Deus, né? Foi quando Deus começou a me acordar de madrugada. Eu já estava fazendo a obra, mas você está envolvido com a obra não quer dizer que você está envolvido com o dono totalmente da obra, né? Exatamente. Eu tinha o meu testemunho, eu sabia o que Deus podia fazer, mas eu ainda estava no processo de ter mais experiências com Deus, né? Mas, enfim, eu tô pulando, na verdade, uma parte importante, mas, meu Deus, vai direcionando. E aí eu lembro que, assim, como eu casei nova, vou voltar um pouquinho, Espírito Santo, tá bom? Porque ele tá me lembrando aqui. Como eu casei nova, com 20 para 21 anos, eu já tentei engravidar, né? E aí eu não consegui engravidar, mas eu já tinha passado por cirurgia de cisto no ovário e tudo. E eu lembro que eu fui no médico também várias vezes e a médica não me deu esperanças de engravidar, porque ela disse assim, olha, você fez uma cirurgia de cisto, mas não tirou todos os cistos, você ainda tem policistos no ovário. Isso no começo ainda, né? Pulei um pouco, mas enfim, Deus está me lembrando aqui. E aí, com 20 anos, eu fazendo aquele monte de exame, eu querendo engravidar e nada, e nada. E eu lembro que teve uma campanha chamada O Voto de Ana. E eu falei, Deus, eu vou fazer essa campanha. Eu já fiz toda a minha parte, eu já fui no médico. A médica disse que eu não tenho, né, não me deu muitas esperanças de engravidar. Eles não me falaram, acho que não sabiam também, não sei. Mas eu tinha trombofilia, também não sabia que eu tinha trombofilia.
e fui descobrir bem depois. E eu falei, Deus, mas eu creio no teu poder e no poder da tua palavra, e eu creio que como o Senhor fez na vida de Ana, o Senhor vai fazer na minha também. Glória a Deus. E eu lembro que na época, não esse pastor, era outro pastor abençoado, esse bem abençoado mesmo, infelizmente hoje não está mais entre nós, mas ele tinha a esposa dele, e a esposa dele, em um desses dias da campanha, ela veio até a mim, ela colocou a mão no meu ventre e ela disse assim, por causa da tua oração e do voto que você fez, a tua semente está aí, confia, né? E eu chorei muito naquele dia, foi um poder, uma glória de Deus muito grande naquele culto de domingo. E eu falei, Senhor, eu tomo posse, né? Com todas as provações, dificuldades, tentando engravidar em nada. Não tinha tido mais abortos, mas também não conseguia engravidar, né? E aí eu falei, não, mas eu tomo posse. E eu peguei, tomei posse naquele dia, fui para casa. Na madrugada, eu comecei a ter uma das primeiras experiências com Deus. Porque na madrugada eu ouvi o Senhor me chamando. E ele disse assim, Valéria, bem forte. Eu levei um susto, 20 para 21 anos, mais ou menos. E eu falei, o que está acontecendo? Que me chamou? Aí ele disse, levanta. Aí eu entendi que era ele. Ali eu comecei a ter mais experiências com ele. E eu me levantei. E na época eu morava em quarto e cozinha, né? Era embaixo da casa, era uma das casas de aluguel da minha sogra, e ela cedeu uma para mim morar com o meu marido. E eu me levantei, era só quarto e cozinha, eu fiquei ali no quarto mesmo, na cama, de madrugada, e o meu útero começou a queimar. Quando o meu útero começou a queimar, eu disse assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? Ele disse, o que eu posso fazer agora, eu já estou fazendo por você. E ali meu útero queimava tanto, mas queimava muito, apóstolo. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, era como se... Hoje eu entendo que era uma purificação, era Deus limpando, enfim. Pela palavra que foi liberada através da esposa do pastor e tudo. Deus estava limpando algo ali, purificando, né? Porque fogo é isso, né? E queimava demais para poder dar a minha bênção. E ali não demorou muito, acho que com 20... Eu trabalhava na época, eu acho que com quase 20 dias ou mais foi quando eu fui perceber que eu trabalhando né, final de ano, assim, questão de lojas, essas coisas, eu não percebi que não tinha vindo as minhas regras até então. E aí, depois que eu fui perceber, eu já tinha passado um bom tempo, aí eu falei, gente, eu tô me sentindo diferente, tô me sentindo estranha. Aí eu falei, eu acho que alguma coisa está acontecendo. Aí eu fui na médica, né? E aí fui no médico, fiz o exame. Eu falei assim, olha, eu tô me sentindo estranha. Aí a médica perguntou para mim assim, quando foi a sua última, né? Sua última regra, sua última... Falei, olha, sabe que eu não lembro? Falei para ela, porque eu tô trabalhando muito e eu falei, eu só sei que eu tô diferente, mas eu não lembro. Ela, não, eu vou fazer um teste de gravidez. Eu falei, tá bom. E ali ela fez o teste, né? Na época era teste que é aquele a beta-HCG, ela falou, você tem que esperar. Foi as 3 horas mais longas da minha vida, né? Porque eu não via a hora de sair aquele resultado para mim voltar lá, mesmo trabalhando, eu ia trabalhar e voltava no hospital para pegar o resultado. E aí quando eu peguei o resultado, eu não abri, fiquei receosa, mas aí ela abriu e ela disse assim, ó, parabéns, você está grávida. Aí eu, oi? Eu estou grávida. Senhora, isso aí. Com essa história. Apóstolo, eu já tinha trombofilia, eu não sabia. Cisto no ovário, até então eles falaram que eu tinha, enfim. E eu falei, mas e aí? Ela falou, olha, vamos fazer um ultrassom para você saber quanto tempo você está. Eu falei, tá bom, marcou para a mesma semana o ultrassom, né? Porque ela falou, você já teve algum aborto? Eu falei, tive alguns anos atrás, quando novinha, né? Ela falou, então vamos fazer um ultrassom para ver se está tudo bem já ainda essa semana, né? Falei, tá bom. Fiz o ultrassom, eu já estava de 14 semanas. Da Joyce, minha primogênita. Quando eu fiz o ultrassom, né? Aquela coisa da questão do ser humano, né? A gente crê, mas ao mesmo tempo, né? Aí eu falei,
doutor, o senhor tem certeza? Ele falou, tem. Eu falei, doutor, o senhor consegue ver na ultrassom? Eu falei, o senhor consegue ver aí cisto? Se tem algum cisto no ovário? Ele olhou para mim e falou, cisto? Não tem nada de cisto aqui. O que tem aqui é um feto. Ele vem para Ele disse assim, olha, ouve o barulhinho do coração do seu bebê. O que tem aqui é um feto. Ele falou, em desenvolvimento, porque você está há 14 semanas já. Eu falei, eu estou com 14 semanas? Ele falou, Ele falou, aqui não tem cisto, aqui tem um feto. Ai, glória a Deus. Eu saí daquela sala, assim, sabe, maravilhada, e eu chorei muito, eu não consegui nem ligar pro meu marido, na época que ele trabalhava direto também em mercado, a médica que ligou para dar notícia, falou, olha, sua esposa tá aqui, ela tá muito emocionada, mas vocês vão ter um bebê e tal, enfim, ele ficou bem feliz também, assustado um pouco, claro, né, mas feliz. E aí eu tive, como eu tinha trombofilia, eu não sabia, e os médicos por algum motivo também não me falavam, Sim. Eu tive a minha filha primogênita, né? Eu tive ela, prematura, né, aliás. Eu tive ela com 37 semanas, mais ou menos. Eu acho que não completou nem 37 semanas. Então ela nasceu muito pequenininha, ela nasceu com 1 quilo e... Deus, 1,9 kg? Ela nasceu com 1,9 kg e ela teve que ficar um tempo no hospital para ganhar peso, porque eles não podiam me liberar ela. Então eu vim para casa. E aí eu lembro que em maio, no começo de maio, ela foi liberada e aí eu fui pegar ela, né, no hospital. Mas eu fiquei indo e voltando, dando mamar, essas coisas todas, né, aquele processo. E eu não entendia por que ela tinha nascido tão pequenininha, por que que... E aí depois, com muito tempo, na verdade, no meu segundo filho, depois de muita prova, foi que eu fui entender que era por conta da trombofilia. Então, quer dizer, trombofilia, cisto no ovário, esse era o, né, e o Senhor mesmo assim... O Senhor, ele fez, né, com a minha primogênita, a minha filha, Joyce, que hoje tem 19 anos, para a glória de Deus, né. E aí eu continuei fazendo a obra de Deus, tendo mais experiências com Deus. Foi o tempo que Deus, ele me lapidou através desse pastor, como eu falei para a senhora, que foi um pastor bem difícil, um pastor que... Eu aprendi com Deus o que não fazer com as ovelhas. É mais ou menos isso. Então foi um tempo, sabe, um pouco bem difícil, doloroso no ministério. Minha filha, muitas vezes, por ser um ministério que tinha muitos horários, muitas coisas, a minha filha muitas vezes ficava muito com a minha sogra, né, por conta disso, enfim. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Até que eu cheguei depois que esse pastor saiu, foi um processo, mas aí eu cheguei ao pastorado, né? Quando eu cheguei ao pastorado, né, eu comecei a fazer a obra como pastora, na época, na mesma igreja, né? A minha filha já estava um pouquinho maior, aí aconteceu outras coisas, Deus, né, começou a trabalhar no financeiro, em outras coisas na vida do meu marido, a gente conquistou alguns apartamentos, essas coisas, enfim. E aí, eu fazendo ali a obra. Só que teve um momento em que Deus, ele meio que me arrancou de lá, né? Me arrancou de lá. E eu falei, Deus, não sei, um propósito, um processo. Eu lembro que aconteceu algumas coisas e eu não estava mais me encaixando, sabe? O espírito não estava mais não, eu não me sentia bem mais na igreja. E aí Deus usou uma amiga minha, né? Como é que tá o tempo aí, apóstolo? Depois a senhora vai me... No meu... Aqui eu não... tá o horário? Ih, eu nem monitorei mais. Miriam, me sinaliza aí, por favor. Depois me fale aí, porque é longo. Eu tô tentando, assim, resumir algumas coisas. Por favor. Então, e aí eu comecei a fazer, né, o pastorado, só que era muito puxado,
né? Era de manhã, à tarde e à noite, né? No domingo eram 4 cultos, né? E eu tinha uma família. Mas sabe quando você está naquela sede que você quer se envolver e você vai, e Deus... Sabe aquela coisa do tempo de Deus? Aí teve um momento que Deus usou eu comecei a ficar incomodada com algumas coisas que estavam acontecendo internamente no ministério. E eu comecei a orar dentro disso. E aí Deus usou uma outra missionária. Deus tem um mistério muito grande comigo com missionária, sabe? E era uma amiga minha na época. E ela chegou numa tarde lá na igreja e ela disse assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Deus tem algo para você e não é mais aqui. Opa, parou aí, né? Tá ouvindo, apóstolo? Tá, estamos ouvindo. Amém. Você entrou numa zona de imagem... expulsão, na verdade, né? Você entrou numa zona de expulsão e você não estava se apercebendo. Não. Aí Deus, Não. ele se finaliza, ele fala conosco, mas a gente não vê. Aí o que Deus faz? Deus usa os servos para falar com a gente. Aí ela chegou e falou assim, bora pro monte? Ela falou assim, vamos pro monte. Eu falei, mas hoje é quarta. Ela falou, não, vamos na sexta-feira. Você deixa alguém aqui, porque era direto, a igreja era direto. Tipo assim, eu abria de manhã, fechava meio-dia, 2 horas eu tinha que voltar e só fechava 9 horas da noite, apóstolo. Nossa. E isso praticamente quase todos os dias, de terça a sexta. E no domingo era 4 cultos, né? Então, assim, Deus começou a montar situações ali internas, né, no ministério, coisas, né, que acontece que não vem ao caso aqui eu entrar em detalhes, para começar a me incomodar. E ela falou, vamos pro monte. Subi no monte com ela. Quando eu subi no monte, que a gente começou a orar, ela já dentro do que Deus estava revelando também para ela, e eu no meu espírito sentindo, a glória desceu, né? E aí, o chão do monte, apóstolo, para quem crê, tremeu. Tremeu, gente, mas assim, tremeu de uma forma surreal. Eu falei, Deus, o que é isso? É um tsunami? É um terremoto? O que está acontecendo? Tsunami do céu. Quando eu perguntei, Deus, o que está acontecendo? Ela não parava em falar línguas, ela do meu lado, falando em línguas direto. E ela dizia assim, ouça o que Deus vai te falar, mulher. E só, olha, chega a me arrepiar. E aí eu ouvi o som da águia. Pela primeira vez eu ouvi o som da águia. E eu disse, Deus, o que é isso? E as asas da águia batia, que meu cabelo fazia assim, apóstolo, ó. E ele disse assim, esse é o símbolo do teu ministério. Eu falei, não, Deus, eu não. Eu dei risada, eu fiz que nem Sara. Eu falei, não, Deus, eu não tô preparada para isso, não. No começo ele disse assim, não, o nome do teu ministério é Ministério Apostólico, Missão e Adoração. Meu Deus. O que Deus é? E este é o símbolo do teu ministério. Ele me mostrava uma águia voando, as asas dela me batiam aqui, eu ouvia o som dela, e ele me mostrava no bico dela uma Bíblia. E aí eu disse assim, ele disse assim, filha, o teu tempo naquele lugar acabou. E de lá tu não vai levar nada. Nossa. Apóstolo, ninguém entendeu. Eu tinha reformado com os obreiros a igreja inteira. A igreja estava linda. O culto de domingo à noite, eram 4 cultos, fora os outros. O culto de domingo à noite não ia menos que 70 a 80 pessoas na época. Só à noite, fora os outros cultos. Sim. Então ninguém entendeu. E aí eu desci tremendo e ela disse assim, agora você já sabe, chama os dirigentes, quem for para chamar lá e fala para eles que o teu tempo acabou, né? E aí eu falei, tá. Aí eu fiquei com Deus mesmo assim resistindo, porque imagina, você fica 12 anos num lugar. Então você não você fica meio... mesmo com tudo aquilo, eu tava ainda tentando assimilar tudo aquilo. Quanto tempo você ficou? 12? 12. Governo. Levantou e agora tem que, ó... Na outra semana aconteceu aquele movimento, não sei se a apóstola já ouviu falar do Abala São Paulo. Já ouviu falar?
A Bala Já São Paulo? vi. Era de um apóstolo aí, eu não sei se já acabou, Sim. mas na época era esse movimento. E eu estava ouvindo o rádio e estava passando isso daí. E aí a voz falou de novo comigo, liga para esse movimento. Eu falei, Deus, eu não vou ligar porque eu tô aqui é direto, eu não tenho como sair daqui para ir nesse movimento a Bala São Paulo. Não, liga porque eu vou falar mais uma vez com você. Eu liguei. O profeta atendeu. E o Nossa. profeta atende assim, vaso, não precisa falar nada não. Eu só vou dizer algo para ti. Já foi o teu tempo aí nesse lugar. Porque Deus, desse jeito, ele era meio carioca, ele falava assim, Deus manda dizer que tu é vaso, e vaso não fica mais nesse ministério. Meu Deus. Mulher, conta os dias, porque tu vai completar 2 anos de pastorado. Meu Deus. Mas é o seguinte, tu vai sair daí porque Deus está mandando. Deus vai arrancar Eita. você daí. É. E aí, apóstola, não teve jeito. Eu ia, na outra semana, eu chamei o supervisor ficou branco, ele não entendeu nada. Porque a igreja estava fluindo, a igreja estava reformada, o presidente do ministério estava chegando na porta, vendo o que estava acontecendo, ele passava na frente da porta de carro e ninguém entendia. E eu falei para ele, o meu tempo acabou. Ele falou, mas o que aconteceu, pastorinha? Eles me chamavam assim. E eu falava, o meu tempo acabou. Deus falou, não fale nada de ministério. Isso aí. A gente tem que entender, amados, que quando Deus está gerando algo, tem um tempo para ser manifesto e falado. Não é tudo Verdade. que Deus já nos fala que nós temos que ir ali já falar. Já começa Verdade. aqui a primeira lição, né, apóstolo? Vou. Aleluia. Já vivi isso. Abaixa. Então, nós muitas vezes perecemos, amados. Sabe por quê? Porque quando Deus fala assim, eu estou te mostrando, mas não é para falar agora. Você vai lá e fala, você vai lá e se precipita. E Deus está dizendo, ei, não é assim. Então Deus falou para mim, só fale que o teu tempo acabou, não fale de ministério. Não fale Meu Deus. de ministério. Amém. Ele disse, tá bom, Valéria. Pastorinha, me dá um tempo, era um dos supervisores, porque é um ministério grande, é um ministério muito grande. Ele disse assim, eu vou conversar com o presidente e vou ver alguém para vir para cá, já que você vai sair. Não estamos entendendo o que está acontecendo, mas tudo bem, Deus sabe. Eu falei, Deus sabe. Mas eu já estava com tudo, Deus já estava falando tudo, né? Sim. E aí ele disse, tá bom. Ele falou, me dá uma semana que eu vou ver o que eu consigo fazer. Eu falei, tá bom. Apóstolo, naquela semana, eu chegava para abrir a igreja, porque era uma responsabilidade, né? Sim. Eu chegava para abrir a igreja e o Senhor falava assim, ora, porque o teu tempo aqui acabou. Meu Deus. E eu lembro que a igreja ela tinha a parte de cima, onde ficava a sala pastoral e a escolinha, e a parte de baixo, onde ficava, né? Então, tinha uma escada para subir. Então, eu subi as escadas e peguei a Bíblia, como estou com ela aqui, e comecei a meditar, porque eu tinha que ter palavra naquele dia para pregar. E eu falei, Deus, só pela tua misericórdia, me dá a palavra. Deus não estava querendo nem dar mais a palavra para me pregar. E ele falou, o tempo aqui acabou. Eu falei, Deus, mas eu preciso aguardar pelo menos para alguém vir, porque tem um povo aqui também, Senhor, né? E eu lembro que eu comecei a ler uma palavra, se eu não me engano é 1 Pedro, eu não lembro se é 1 Pedro capítulo 3, eu só sei que diz assim, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sim. Eu comecei a ler essa palavra. Quando eu comecei a ler, apóstola, eu acredito que foi um arrebatamento de sentidos, mas foi uma visão que eu tive. Eu tive uma visão de um leão subindo as escadas. Meu Deus. Esse leão, ele era muito lindo. E ele subiu as escadas, e quando ele subiu, eu estava na mesa assim, com a Bíblia aberta, ele parou na minha frente e ele rungiu. Quando ele rungiu, ele deu a volta para descer. Só que antes de descer, ele olhou para mim como diz assim, você não vem comigo? E ali eu me levantei. Eu não sei se foi um arrebatamento, eu sei que foi uma visão, porque eu estava meditando na palavra. E ali eu fui atrás dele. Ele desceu as escadas e eu atrás dele. E aí ele parou na
porta da igreja que eu estava, né? Até então no ministério. Quando ele parou na porta da igreja, ele rugiu de novo e me olhou. Quando ele me olhou, ele olhou para fora. E aí, como diz assim, olha para mim, né? E ali eu parei e eu olhei para fora. Quando eu olhei para fora, eu via uma águia linda, enorme. A mesma águia que Deus tinha mostrado no monte. E eu vi um enxame de abelha no meio da calçada. Abelha, Débora, Reinado. Abelha e a águia. Presta atenção, mistério. Ele rugiu e me mostrou a águia. Ela vinha numa velocidade imensa para pegar aquele enxame de abelhas. Né, Reinado? Eu tinha acabado de completar 12 anos de ministério lá. Meu Deus. E aí, quando ela pegou, quando ela foi na velocidade para pegar o enxame, que ela fez assim com as garras dela, aquelas garras eu senti elas nas minhas costas. Nossa, e ali eu me assustei. Quando eu me assustei, eu voltei. O meu espírito voltou para onde eu estava. Lendo a Bíblia, numa mesa, e eu fiquei assim, eu falei, Deus, eu não aguento mais, porque eu sei que é o Senhor. Sim. E ele disse, esse é o teu ministério, eu estou te tirando desse lugar, mais uma vez. Deus. Então, apóstolo, o que acontece? Quando no monte, quando ele me mostrava, eu falei, Deus, mas por que eu? Ele disse assim, porque você tem que entender que o seu primeiro ministério é a tua família. Você orou pelo teu marido 8 anos, mas Exatamente. eu tenho obra. O meu marido já tinha se convertido. Eu orei por ele dos 12 anos, 8 anos eu orei para ele se converter. Ele se converteu. Só que Deus falou assim, só que ele não vai se levantar, eu não vou usar ele nesse ministério, eu vou usar ele no teu ministério. Meu Deus. Então, foi um pacote de coisas, e aí não demorou muito, o supervisor falou, olha, Valéria, tal dia você pode se despedir da igreja, era um domingo à noite, ele falou, porque a partir da próxima semana, na terça-feira, já vai o outro pastor, que Deus abençoe a sua vida, e as portas ficam abertas para você. Se vocês quiser voltar, porque nós não estamos entendendo, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, e não era para entender mesmo, né? Não é para entender, é só para obedecer. E aí eu saí, e Deus levantou 3 ou 4 casais, né, na época para me ajudar, porque ele falou, você não vai chamar o povo de lá, porque as ovelhas não são suas, você vai ter as suas ovelhas. E eu disse, Deus, então se o Senhor está comigo, o Senhor vai começar a mandar as ovelhas. Meu Deus. E aí, em 2012, se eu não me engano, em abril de 2012 para 2013, não, 2012, eu comecei, e eu não comecei assim já num salão, porque eu não tinha condições. Eu comecei em cima da laje da minha sogra a fazer aula. Né? E esses casais comigo, e uma pessoa, uma obreira só que decidiu, na época, uma só, da igreja que eu estava, que eu não posso falar o nome aqui. Sim. Né? E aí eu falei, tá, vamos começar nós, né? E vamos começar aqui. Sabe aquela coisa de culto no lar primeiro? Era aquilo. Deus formou ali primeiro, né? Deus começou a trabalhar. E aí, quando foi em agora eu não lembro se foi 2012, acho que foi 2012. Agosto de 2012, a gente inaugurou a igreja, né? Fiquei 2 meses mais ou menos, assim, Deus foi ajustando, Deus foi trabalhando, minha sogra foi sendo usada, começou a comprar algumas coisas para a igreja, vimos o salão, enfim, Deus começou a trabalhar, apóstolo. Deus começou a trabalhar, porque o que acontece? Eu falo muito, principalmente para as mulheres. Mulheres, tomem muito cuidado, né? Eita, eu não tô vendo a apóstolo. Estou te ouvindo. É porque às vezes tá boa, uma ligação aqui. E a imagem não... tá meio embaçada, mas é do próprio Instagram mesmo. E aí, a minha imagem tá limpa, é só a da apóstolo que eu tô vendo embaçada, mas Deus não controle. É do Instagram mesmo. Aí, apóstolo, o que acontece? Deus começou a mover, porque assim, hoje eu falo muito para as mulheres, né? Eu falo, gente, vocês têm que
tomar muito cuidado, né? Porque, assim, a mulher, ela é muito mais sensível do que o homem, isso é fato. Verdade. A mulher, quando ela começa a se envolver na obra de Deus, ela é muito mais sensível. Ela é muito mais sensível à voz do Espírito, ela é muito mais sensível ao que o Espírito Santo quer. Não adianta. Não que os homens não sejam, né? Sim. Mas a mulher, quando ela se envolve, é coisa profunda, né? Sim. Só que aí muitas mulheres acabam não tendo a sabedoria, né, Verdade. necessária. Por quê? Porque eu estava ali, eu sabia que Deus estava num tratamento, vamos dizer, me lapidando em muitas coisas, Sim. até porque eu passei por vários pastores, né? Então cada um era de um jeito, enfim. Esse que era o mais difícil, que eu fiquei 2 anos também, enfim. Mas mesmo assim, a minha casa não estava sendo cuidada como deveria, né? Sim. Meu ministério dentro do meu lar não estava sendo cuidado como deveria, entendeu? Então, eu falei, Deus falou, filha, o seu primeiro ministério é a sua casa, eu vou te dar o seu para você conseguir conciliar, né? A sua Sim. casa, né? Não é que eu abandonava de tudo, mas eu ficava muito ausente, né? E com isso, a minha filha, ela tinha ali a minha presença e ao mesmo tempo ela não tinha, né? Porque como eu entrava 8 da manhã, saía meio-dia, ia para casa, fazia as coisas correndo, fazia almoço para 2 horas, 2h30 voltar, apóstolo, e só Sim. voltar 9 horas da noite, então qual o tempo que essa mulher tem, né? Então era bem complicado. Então, hoje, uma das coisas que eu muito falo para as irmãs é isso, não é que você vai deixar de fazer a obra do Senhor, você pode fazer, né, pode exercer o seu chamado, mas tome cuidado. Porque, infelizmente, tem muitos líderes, apóstolo, que se aproveitam Sim. muito dessa sede das mulheres, dessa sensibilidade que a mulher tem por estar querendo fazer, né, por estar ali realmente, né, exercendo o chamado, e eles acabam não entendendo que aquela mulher, ela tem um marido, ela tem filhos, ela tem uma casa, muitas às vezes trabalham fora, né? Então, isso para mim também é um testemunho, porque o Senhor me ensinou. Ele disse, não, chega, você já está, o tempo que eu queria que você, né, fosse ali preparada, porque na verdade era um preparar de Deus na minha vida, né? É importante, Bispa Valéria, a senhora falar sobre isso, porque é uma realidade dentro das nossas igrejas, né? Eu sempre ensino isso para as meninas dentro do estudo, né? Que é o Mulheres com Espada, porque ele também é uma mentoria, né? E eu sempre explico, ensino isso, que fazer a obra de Deus não é estar de segunda a segunda dentro da igreja, sendo omissa ao primeiro ministério, que é a sua casa. Se você é casada, você tem deveres de casada, você tem deveres como esposa, você tem deveres como mulher, você tem deveres como mãe, né? Como uma pessoa responsável pela sua casa. E fazer a obra demasiadamente, estar com muitas tarefas dentro da igreja, não quer dizer que está fazendo a obra. Porque você está sendo omissa como homem e também como mulher, que também está nessa posição. Sem essa mulher perceber, ela acha que ela está sendo testemunho para o marido que às vezes é um descrente, ainda não vai para a igreja, como o meu, né? Muitas vezes. O meu, ele sempre foi marido. Vai revoltar esse marido, porque quando ele está em casa não encontra. Quando ele quer sair, não encontra. Quando ele quer que ela faça o papel de esposa, ela nunca está para poder exercer. E aí vai criando um cenário de briga, de desencontro, disso, daquilo. Daqui a pouco entra, né, uma terceira pessoa, aí a pessoa fala assim, ah, foi o diabo. Não, não foi o diabo, foi você, não, foi você a que sua falta de abriu a vigilância. porta. Exatamente. Com certeza. Porque é onde ela acha que está sendo um testemunho, que ela está, não, porque o Senhor, amados, presta atenção. É claro que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar a Deus acima de todas as coisas não tem nada a ver com exercer o seu ministério. Sim. É algo diferente. Amar a Deus acima de todas as coisas, família, né, minha apóstola? Família, né? E depois o seu ministério, né? Então, eu comecei, eu falei, Deus, eu tô entendendo. Ele falou, olha, se você estava de terça a domingo praticamente na igreja, agora você não tá mais. E aí ele falou, né, vamos começar, o seu ministério vai ser assim. E eu sempre fui muito ousada com Deus.
Então eu falava assim, Deus, se não é para ser igual, então me dá as coordenadas do que vai ser diferente, não somente em questão da minha casa, me dá as coordenadas de tudo, hierarquia, de como vai ser os cultos, de os horários e tudo mais, porque para mim, né? Porque se eu creio que é o Senhor que está fazendo, e eu creio que é, então o Senhor vai me dar as coordenadas. E ele fez tudo diferente. Sim. A única coisa que eu falei para ele, que ele testificou no meu espírito sobre não abrir mão, é o ensinamento e o poder da palavra e o tempo que o culto tem que ter na palavra, né? Porque Sim. tem cultos aí que é só louvor, 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 15 oportunidade, oportunidade. de palavra. 15 minutos de palavra. 3 horas de E louvor. aí ele falou, não abra mão. Ele falou, da palavra, tudo que você aprendeu naquele ministério, não abra mão. Porque eu fui muito, muito lapidada aqui na palavra, eu fui muito discipulada, vamos dizer assim, na palavra, sabe? E aí eu falei, tá bom. E aí ele disse, vai fazer teologia. Comecei a fazer teologia no primeiro ano do ministério. Porque ele falou, agora você tem um ministério, então você tem que fazer teologia. Eu fiz, né, fiz o básico para médio de teologia, não fiz o avançado, mas fiz para ter ali um grade de fundamentos de tudo, do que Deus queria. Enfim, fiz quase 3 anos, né, de curso para ter ali, né, todo um fundamento do que Deus estava querendo, para não ser, né, não se deixar levar, que até então eu tinha só o que a igreja tinha me ensinado, né? Que sempre foi um ministério muito de palavra, onde eu estava. Mas eu não tinha, assim, a profundidade, né, em relação ao conhecimento na teologia, enfim. E eu fiz tudo isso. Então, Deus começou, né, a trabalhar. Só que, o que acontece? Antes de eu ter a minha filha Joyce, eu fui visitada. E eu fui visitada antes de ter a Joyce. Antes de ter a Joyce, que é a minha primogênita, uma noite também, uma madrugada, eu vi um anjo no pé da minha cama, antes de ter a Joyce. E eu já estava, né, no processo para engravidar, enfim, e Deus fazer. E aí esse anjo, ele não mostrou o rosto dele, mas ele mostrou as asas muito grande, ele cobria assim o rosto dele com as asas, no pé da minha cama. E ele disse assim para mim, no tempo oportuno eu te darei um filho, homem, varão, e o nome dele será João Paulo. E eu, sabe quando você tem aquela visão, mas parece que... Aí eu falei, Deus, mas aí não veio o menino, não veio... Né? Eu fiquei com aquilo no coração, mas eu falei, será que vai ser um menino? Será que é agora? Será que não é? E aí o médico falou, não, é uma menina. Aí eu, ai meu Deus, é uma menina, eu tenho um nome para menino. E agora? Que isso? E aí Deus falou, o seu tempo não é o meu tempo. Receba primeiro essa promessa, né? Enfim, tá bom. Então veio a Joyce, amém. Só que eu fiquei com aquilo no coração e o tempo foi passando, né? E o meu marido, não, agora não vamos ter filho não, porque, né, tem outras coisas para acontecer, enfim. E Deus entregou o ministério. Deus entregou o ministério e junto com o ministério Deus entregou o apartamento. Já começou daí. Já começou a romper, né? E aí eu falei, Deus, que isso? Junto com o ministério o senhor já está dando um apartamento e junto com o apartamento o senhor já está fazendo tirar a carta para poder eu ter o carro, porque eu vou precisar, enfim. Foi tudo assim, apóstolo. Em 1 ano ele fez isso aqui, ó. Entendeu? Tipo, recebe aí, né? Aí eu falei pro meu marido, falei, Joyce tá com 8 anos, 8 para 9 anos. Eu falei, vamos tentar agora, né? Porque se a gente não tentar agora, como é que vai acontecer? Eu falei, eu já sei das minhas dificuldades, mas Deus é Deus, como Deus deu a Joyce e tal, né? Deus vai dar. Será que vai dar tempo, meu Deus, de eu contar? Mas espero que dê. E aí, apóstolo, é que aqui não aparece para mim o tempo, viu, apóstolo? Não aparece. Deixa eu ver aqui o... Ai, meu Deus. Acho que a gente começou 3h10, né? É 4h10. 6 minutos. Vai dar tempo. Porque não derruba. Amém. Mas aí, meu apóstolo, é isso. Aí o que acontece? Passou o tempo e eu, né? Aí quando Deus começou a fazer, né, tudo, aí eu falei, vamos tentar, tá? Vamos resumir. Tentei. A primeira vez ela tinha 8 anos. Abortei.
tentei a segunda vez, ela tinha 10 para 11 anos. Acho que 10 anos. Abortei. Não vou nem contar os processos dos abortos, porque não vai dar tempo, né? Tentei pela terceira vez. Eu acho que ela tinha 11 para 12, quase. E aí eu falei para Deus assim, Senhor, eu tenho uma promessa, né? Eu não sei o que eu vou ter que passar, né? Mas o Senhor tudo sabe. E ele sabia mesmo, ele sabia que não era o tempo de ele me dar ainda. Porque eu passei por muitas dificuldades, eu passei por umas guerras, né? Umas provações. E uma delas foi uma crise muito feia no casamento. E aí eu disse assim, eu tô entendendo, Senhor. Então não era para mim ter mesmo bebê, porque senão eu ia entrar numa depressão dentro do que eu estava passando. E eu falei, mas tudo bem. E com o ministério, falei, Deus, vou fazer minha parte, vou fazer os exames e tudo. Aí o médico falou, olha, Valéria, não tem um motivo, você não é infértil, você não é estéril. Você já tem uma filha, você já teve 3 abortos. Então não tem um motivo aparente por você não estar conseguindo segurar o seu embrião. Eles não conseguiam ver que eu tinha trombofilia, e eu já tinha trombofilia, tinha tudo isso. Enfim, mas não era o tempo. E aí aconteceu que eu fiz os exames, passei por vários exames, né? Muitos dolorosos exames, aqueles exames de mulher que a gente sabe que é doloroso, né? E eu falei, Deus, eu vou fazer a minha parte, eu vou passar pelo processo, porque era um processo. E eu falei, e depois eu vou descansar. Quando a médica falar assim, olha, não tem mais nenhum tipo de exame que eu possa mais passar para você, eu vou descansar, Senhor. Porque é o Senhor quem faz. Eu tenho uma promessa. Sim. Se aquele anjo que me falou antes da Joyce nascer, que o Senhor no tempo oportuno ia me dar um varão e o nome dele ia ser João Paulo, se ele de fato era o anjo do Senhor, o Senhor vai cumprir. Porque eu sempre fui muito assim com Deus, sabe? Eu sou meio ousada. Eu também. Né? E aí eu falei, é o Senhor, né? E aí fiz todas as coisas, quando a médica falou, olha, não tenho mais nenhuma coisa, Valéria, nenhum exame mais para você fazer, todos os exames você já fez, passou por crise, enfim, passei por dificuldades, eu descansei. Aí foi aquele tempo também que ele começou a deslanchar um monte de coisa na obra. Me ocupou na obra de um jeito, tipo assim, toda semana tinha visita, toda semana tinha coisa, tinha campanha, tinha um monte de coisa para fazer, e eu descansei. E eu fui, né, envolvida ali na obra. Resultado, passou alguns meses, 2018, passou alguns meses assim, daqui a pouco eu me sentindo, né, estranha de novo. E eu falei, Deus, né? E aí me sentindo estranha, eu falei, bom, Deus, vou fazer o teste, né? Fiz o teste, positivo, mas eu já tinha recebido positivo das outras vezes. Sim. E a dor dos abortos, e as frustrações dos abortos, e o medo. Tudo isso, apóstolo, veio. Tudo isso. E aí eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu preciso confiar. Eu já fiz a minha parte, agora eu preciso confiar, né? E aí a voz, porque até então, nos abortos, ele fazia assim, ó. Eu falava, Deus, por que isso está acontecendo? E ele, no silêncio, Deus trabalha. E a gente não entende. E ele falava assim para mim, eu estou cuidando de você. Ele sabia o que estava para acontecer. E ele sabia que no cenário que estava, não tinha como ter um bebê. Sim. A promessa não podia se cumprir naquele cenário. E eu entendi, né? E aí eu falei, amém, Senhor. Então, com muita provação depois, eu fui, né, caladinha. O Senhor, só você, eu e seu marido. Eu fui fazer o primeiro ultrassom. Quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, eu já estava com quase 2 meses. Nossa. Os outros ultrassons, apóstolo, das perdas dos abortos, não tinha batimento cardíaco, eu saía daquele jeito, né? Frustrada. E passando pelos abortos. Mas esse teve. E esse, Deus usou o médico, e ele olhou para mim e disse assim, mãezinha, não tenha medo. Porque eu contei para ele, né? Eu falei, eu já tive abortos. Ele falou, não tenha medo. Você tá ouvindo esse som aqui? Aí colocou o som do João Paulo batendo, o coraçãozinho. Ele disse, esse aqui é o som da vida. Quando ele falou isso aqui queimou. Eu falei, é Deus.
Glória a Deus. Eu quero dizer para você, não sei se tem mulheres aqui, eu acredito que tenha, que está tentando engravidar. O Senhor é Deus. Mas é no tempo do Senhor, só faça a sua parte. Porque o Senhor é Deus. Se não aconteceu ainda, é porque Ele sabe porque não aconteceu. Mas o Senhor é Deus de vida e o Senhor é Deus que abre madre, né? É verdade. E eu creio, apóstola. E aí eu falei, Deus... E aí quando eu saí dali, Ele falou assim, você só vai contar para sua sogra e para o resto da família quando você completar 3 meses. Antes disso, você não conta. Deus testando, né? E eu falei, Guardando. amém, Senhor. Ele disse assim, a tua promessa já está aí, né? E aí toda aquela coisa completou 3 meses, foi quando eu comecei a contar para a família e a minha sogra, meu Deus, mas será? Porque, né, já tinha visto os históricos. Falei, minha sogra, aqui tem vida, tem batimento. Então é Deus, né? A glória do Senhor. E aí as minhas irmãs, não, porque agora vamos fazer chá revelação e não sei o quê, aquela coisa toda, e vamos, né, fazer o que muitas vezes não deu para fazer no da Joyce e tal. Falei, tá bom, vocês podem fazer, mas eu já sei o que é, porque eu já sabia, né? Ah, mas você não pode pensar assim, porque se for uma menina, eu falei, olha, eu vou colocar o nome menina aqui, gente, mas eu tô falando para vocês que eu já sei o que é, porque Deus, ele cumpre o que ele fala. Exatamente, eu vivi isso. Né? Todo Então mundo ele vai falando, é menino! Aí eu falava, menina, menina. Não adianta, e Deus cumpre, Tem apóstolo. E aí eu falei, não promessa. adianta. É promessa. E eu falei, gente, é uma promessa. Ah, mas eu falei, Deus falou antes da Joyce. Eu sei que Deus falou antes da Joyce, mas tudo bem, não era o tempo. Eu pequei por ter falado antes, né? Mas era a Joyce, tudo bem, ela é amada, ela é ungida, ela é separada, ela é minha primogênita. Eu falei, só que Deus vai cumprir. Se foi um anjo, de novo eu falava, se foi um anjo que falou comigo, então Deus vai cumprir, é um varão, e o nome dele é João Paulo, em hebraico, humilde e agraciado. E aí eu falei, o nome dele é esse. E para a glória de Deus, né? Quando aí fez tudo, a minha irmã fez, já sabia, ela já sabia, mais nova. E ela disse assim, ai, é menino, não sei o que. Eu falei, é menino. Né? Então eu dei aquele pulo de alegria, é lógico, para elas não, né? Não dizer que eu não, mas eu já sabia, né? E tá aí, 6 anos tem, fez agora em novembro, o meu Glória a segundo Deus. milagre. É o meu segundo, irmãs, você que não, ó, você que tem histórico de que não pode engravidar, que tem isso, tem aquilo, é o meu segundo milagre. Glória a Só Deus. que para mim viver, eu orei muito em mulheres. Eu pegava a Santa Ceia, consagrava e falava para Deus, Senhor, abençoa essa mulher. E Deus abençoou muitas mulheres antes de eu ter as minhas promessas. Glória a Deus. Né, apóstolo? Não acho que já está acabando o tempo, mas não vai dar tempo de contar mais coisas. Quem sabe outra oportunidade. Me atrapalhei um pouquinho aqui, porque realmente, assim, de testemunho é o primeiro que eu faço, a primeira live. Eu já fiz live, mas para, né, falar de outras coisas. Mas de testemunho mesmo, para contar, é a primeira live que eu estou fazendo, né, para a glória de Deus. Então, eu agradeço a oportunidade, Amém. apóstola. E, basicamente, o meu testemunho é baseado nisso, né? Uma jovem que foi bem assim, né? Teve que ser assim, passada mesmo pelos processos e Deus sempre ali, né? Deus sempre se manifestando. Uma mulher que se formou e mesmo trabalhando fora, mas naquela correria se doando, né, para a obra, mas Deus depois chamou, disse, olha, né, calma aí, você tem um primeiro ministério lá, então Deus, ele faz dessa forma, né, o testemunho basicamente é isso, né, para você mulher que faz a obra de Deus, né, cuidado, seja equilibrada, né, não fique só, né, baseada naquilo que os homens falam, leia a palavra, veja o que Deus quer de você como mãe, como esposa, como dona de casa, como uma profissional, né? Hoje eu tenho, fora a liderança, né, do ministério, eu tenho tempo para estar com a minha família, eu vivo intensamente os meus 2 milagres. O João Paulo, eu participo de tudo, né? Algo que, infelizmente, da Joyce, eu não conseguia muito, porque trabalhava fora e ficava nessa correria da igreja. Então, muitas vezes, né, não que eu abandonava ela por completo, mas uma boa parte dos dias eu não estava presente na vida dela, né? Então, hoje com o João Paulo, eu falei, Deus, vai ser tudo diferente, né? Ele fez 6 anos agora, são 6 anos eu ali, né? Não abri mão de nada, apóstola, de nada, de momento nenhum, porque Deus me ensinou,
né? Sim. Então o Senhor está dizendo, você vai viver o seu milagre, mas né, eu vou te ensinar. O Senhor vai nos ensinando, é o processo, né? No tempo de um milagre para o outro, de uma promessa se cumprir para outra, tem os processos que nós vamos passando, e o Senhor vai nos lapidando, vai nos ensinando, né, minha Meu apóstola? Deus, Em nome de Jesus. verdade. O teu testemunho, assim, é bem parecido com o meu, né? Em algumas partes, porque Deus também falou comigo. Eu também, para medicina, eu não gero, né? E quando eu tive essa notícia na minha vida, o Senhor usou, né, uma missionária também. Já era uma senhora já bem de idade na época, e nem cristã eu era nessa época. Eu caminhava de vez em quando alguém me convidava, e eu entro numa consagração e pensa naquele vaso, né? Não é vaso que fala CPF, não. É vaso que traz mensagem de Deus. Profeta na terra. Ainda existe, tá? E ela veio e falou tudo da minha vida, de quando eu tinha 17, 18 anos, coisa que ninguém, nem meus pais, sabiam de coisas que eu sofri, que eu passei na adolescência. E aí ela chega para mim e fala, você não pode gerar, né? Eu tinha acabado de saber, naquele mesmo mês, através de um exame. E minha cabeça estava como? Eu estava mil, porque meu sonho era ter uma filha menina. Eu já fantasiava desde novinha, eu vou ter uma filha, minha filha vai ser Letícia. Eu já imaginava lacinho, vestidinho, arrumar igual uma boneca. Então imagina, para uma mulher que já imagina, né, deseja ser mãe e receber a notícia que você não pode gerar. Gente, eu pirei minha cabeça. Eu já comecei a olhar lugar para como é que adota, como é que faz, entra na fila, se inscreve, como é que é. Minha cabeça deu um nó. E aí Jesus, ele entra no cenário na hora certa, no momento certo. Ele entra e ele usa a boca dessa mulher para dizer assim para mim, tu pode gerar, né? E eu olhei assim, eu não entendi a coisa de mistério, né? Não entendi essas coisas ainda. E eu olhei assim, aí a irmã falou assim, não é verdade? Aí eu falei assim, é. Aí ela, Deus manda te dizer. E era outubro de 2008. E ela falou assim, Deus manda te dizer que é até dezembro e tu fica grávida e és uma menina, para honra e glória do nome do Senhor. Podes tu contemplar o que Deus está fazendo nessa manhã? Podes tu contemplar o presente que Ele te dá hoje? Eu não entendendo nada, né? Mas ela me, assim, fazia o caminho comigo para me fazer o quê? Amém. Eu creio. Porque você precisa virar a chave na terra. Porque se você não virar a chave na terra, quando o profeta te entrega uma mensagem, meu irmão, a bênção passa batida. Deus está falando aqui. Eu estou sentindo. E aí eu falei, eu creio. Eu virei a chave. Mesmo sem ter entendimento, eu falei, eu creio. Tu recebe? Eu falei, recebo. Minha irmã, eu já estava grávida ali, não sabia. Eu já estava grávida de quase 2 meses e não sabia. Quando eu fui fazer o exame, porque também a minha regra não é de atrasar. Ou ela vem 2 dias antes ou 2 dias depois. Atrasou, aí eu falei, peraí. Aí fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, gente... Aí falou assim, ó, a irmã lá da consagração falou que tu tá grávida, hein? Aí eu fiquei assim, eu falei, Jesus, meu Deus. Peguei e fui fazer o exame. Quando tu falou do exame, o teu demorou 3 horas para saber o resultado, né? Um resultado que a gente sabe com 1 hora. A gente entra na internet, com 1 hora tem um resultado. O meu só foi sair no outro dia. Eu entrava de hora em hora e nada de resultado, nada de resultado. Eu fiquei doida. E nessa época, no meu trabalho, eu não tinha internet em casa. Naquele tempo, você tinha que ir na lan house. Ou era internet de escada, ou tristeza. E aí eu só tinha internet no trabalho. No dia seguinte, eu tava de folga. Aí eu falei assim, vou acordar, vou tomar um café, de manhã eu vou na lan house ver esse exame. Nem precisei. O amigo que trabalhava comigo, né, que era muito meu amigo, me liga e fala assim, tu já viu o resultado? Eu falei assim, não, rapaz, acabei de acordar agora, vou tomar um café, daqui a pouco eu vou na lan house. Aí ele, precisa não. Meus parabéns, mamãe, tu tá grávida de quase 2 meses. Eu falei, quê? Tu tá maluco? Que história é essa? 9 horas da manhã? Que notícia é essa? Ele falou assim, tu tá grávida. Tô com o teu exame aqui. Menina, eu não acreditei. Eu falei, não, tem que ir lá com meus próprios olhos. Fui lá, peguei o exame, eu grávida de 2 meses. Minha filha hoje tem 15 anos. Para honra e glória do nome do Senhor. Foi fácil? Não.
O Não. inimigo tentou me matar com ela no parto. Pessoas fizeram comida e me deram para me morrer no parto. Mas Deus revelou tudo, Deus mostrou tudo. E Deus falava assim: ai daquele que tentar tocar, porque ela é minha. Oh, Ela glória. me pertence. Projeto de Deus ninguém toca, gente. Projeto de Deus ninguém toca, porque aquele que toca no projeto de Deus vai se ver com ele. É isso que esse povo não entende. Eu lembro, minha apóstola, tá acabando o tempo. Tá acabando, mas eu lembro que eu recebi muitas palavras negativas, sabe? Principalmente depois da Joyce. Não, você sempre teve dificuldade, deixa isso pra lá, você não tá entendendo, você tá tendo aborto, seu útero não aguenta mais, deixa isso pra lá, para de insistir. Sabe, para de insistir. E eu falei, gente, não é insistência, é promessa. Lá vai a súbia, comanai. Irmãs, quando você tem uma promessa, você tem que crer. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer assim, ai, Deus tirou do meu coração. Eu falei, Deus não tira do coração quando é promessa. Então não era promessa. Não era promessa, porque se é promessa, Deus deixa ali, filha, eu vou cumprir. Não importa esses processos, esses abortos que você está passando, né, eu tenho porquê. É claro que a gente não deseja que nenhuma mulher passe por isso, né, apóstola? Mas eu passei e eu entendo por que eu passei, né? Essa é a verdade. Então, assim, Deus me fez entender, mas quando eu engravidei do João Paulo, eu falei, gente, é o João Paulo. Ah, mas você tá com preconceito. Ah, você, se for outra menina. Ah, você não sei o quê. Ah, mas você... Eu falei, gente, eu tenho uma promessa. Aleluia. Eu tenho uma promessa. Não adianta, irmãs. Em nome de Jesus, se é promessa, Deus não tira do teu coração. Se é promessa, Deus não faz você desistir. Se é promessa, ainda que esteja ali na luta, na provação, ainda que você seja tentada, provada ao extremo, o Senhor vai dizer, Ele sempre vai testificar. Eu vou fazer. E o meu nome vai ser glorificado na sua vida, aleluia. Então não desista, aleluia, mulher de Deus, né? Você que está nessa live, você que vai assistir depois, olha aí o testemunho da apóstola, olha o meu testemunho. O Senhor, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele promete nas nossas vidas, segundo o seu querer e segundo a sua vontade, segundo o tempo dele nas nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia. Meu Deus, pegou fogo. Eu creio, Jesus. Minha apóstola, eu agradeço imensamente a oportunidade. Amém. Vamos marcar outros para você contar os outros testemunhos. Tem vários para a glória de Deus, né? Mas os principais são esses. Amém. O principal foi esse período, né, da conversão com o ministério, com a sabedoria que Deus depois, né, vai trazendo, lapidando, e as experiências com, né, com os 2 milagres, né, que eu tenho hoje. Amém. Hoje está aí meus 2 milagres, minhas 2 a Joyce eu chamo de preciosidade, o João Paulo eu chamo de lindo presente. Aleluia. Né? Amém. Na glória de Deus. Muito obrigada, apóstola. Perdoa isso, eu não consegui, né, me atrapalhar um pouquinho no tempo, né? Fique em paz. Eu agradeço. Todos entenderam. Sim, agradeço a senhora por essa oportunidade, por a senhora aceitar, né, compartilhar conosco a sua história. Tenho certeza que muitas pessoas foram e serão edificadas. Eu recebi um testemunho de uma menina, né, que ela entrou pelo YouTube, ela assistiu o testemunho de uma das pastoras que passou por aqui, e me chamou, achou a página do projeto, contou o testemunho, o que Deus gerou e fez nessa mulher. Então, assim, talvez tem pessoas que passam por aqui, não tá nem aí, é mais uma live no Instagram, o que essa mulher fica fazendo live toda semana? Não é sobre mim, é sobre ele. É sobre o que ele faz em mim, o que ele faz em você, o que ele faz em nós. É o que ele faz em nós, é aqueles que têm experiência, é aqueles que conhecem, é aqueles que mergulham, é aqueles que têm intimidade. Então vão passar por aqui para trazer aquilo que ele gera em nós. Isso ninguém pode tirar. Então nós estamos passando por aqui para testemunhar, porque somos prova viva de quem é Yeshua HaMashiach. Do poder do Altíssimo, do Pai Eterno. Então, eu agradeço de coração a todos, a Bispa Valéria, a você que vai assistir, seja abençoado. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Deus abençoe. Glória a Deus.